Terminou a Copa do Brasil para o Santos. E de uma forma vergonhosa. E eu tô de saco cheio. Tô cansado. Eu não aguento mais. Eu não sei em quem eu coloco a culpa. Não dá para dizer que é culpa de um só. É de muita gente. Mas é inadmissível jogarem a história do Santos na lata do lixo, desrespeitarem a camisa do clube, a tradição do Santos, num jogo como esse, uma final, uma decisão, Copa do Brasil, com o time olhando o adversário fazer gol e nem se esforçando tanto para isso. Coisa básica, vai no fundo, cruza para trás, rede. Bola por cima, sobe de cabeça a rede. Simples, simples, simples. E ainda com um a mais no segundo tempo, um a menos o Santos teve, né? Os caras tiraram o pé. Porque se é o Palmeiras em campo, hoje, pela Copa do Brasil, o Santos tinha tomado um 7-8. Se fosse contra o Barcelona, como já aconteceu lá atrás, tinha sido uns 12. A atuação do Santos na Copa do Brasil foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na vida como torcedor do Santos. Eu já estou pedindo licença aqui aos nossos apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e Isatec Informática, para falar disso aí que vocês viram hoje. Aliás, devia ter uma regra na Copa do Brasil que fosse assim, 3 gols de diferença, devia ser mantida essa regra. Sei lá, 3, 4 gols, alguma coisa assim para acabar no primeiro. Porque assim, o Santos vai ser obrigado no jogo de volta a entrar com o time principal para não passar vergonha, outra vergonha. O Corinthians provavelmente vai botar um time alternativo aqui na Vila dia 13. Só que o Santos tem que entrar com o time principal para ganhar de 1 ou 2-0. Porque para reverter, para meter 5-0 nos caras, sabe? Só se aparecer um cientista, um mágico, que, ou alguém que tenha uma máquina do tempo e que vá buscar em 62 o Pelé, o Giovanni em 95 e o Neymar em 2011. Aliás, que vergonha, né? No dia 22 de junho, na data em que o Santos completa o aniversário de 11 anos do Tri da Libertadores, uma patifaria dessa que a gente viu lá em Itaquera. Então tem a máquina do tempo? Dá para trazer o Pelé, o Giovanni e o Neymar para jogar dia 13 de junho? Dá para trazer o Guardiola para treinar o Santos? Dá para pegar emprestado o time do City? Né? Uma brecha no regulamento, traz 16 jogadores do City mais o Guardiola, que põe em campo contra o Corinthians dia 13. Porque com essa rapaziada aí, não tem jeito. Com esse treinador aí, não tem jeito. Com R$ 1 milhão sentados no banco de reservas, não tem jeito. Com o rombo e a desgraceira toda que fizeram ao longo dos últimos anos na vida do Santos, não tem jeito. Mas assim, dividindo culpas, sabe? Dividindo culpas. A terra arrasada é uma coisa. R$ 1 milhão sentado no banco de reserva é outra. Tem responsável por isso. Né? Eu já não sei se o Bustos é. Eu não consigo adjetivar, como me pediram no Twitter, inclusive, né? Porque eu falei que o time estava cagado em campo no primeiro tempo e teve gente que não gostou. Queria dizer que eu não podia falar aquilo, mas vou falar e falei aqui de novo. Né? Assim, o Bustos ele tem culpa? Tem, lógico que tem. Mas ele não é o único. Ninguém falou pro time andar em campo nos 3 primeiros gols, ficar olhando o Corinthians jogar. Né? Ninguém mandou o seu Zanocelo entrar todo afobado, todo juvenil e dar uma porrada na cara do jogador do Corinthians e ser expulso de bobeira. Porque imaginemos o cenário: não tem um a menos, só toma 3. E se o seu Marcos Leonardo faz aquele gol, aliás, é bom o empresário dele, né?
que anda falando aí que qualquer 10 milhões vende, né? Precisou dele no jogo e ele não resolveu. Perdeu o gol cara a cara com o Cássio, que aliás foi a única vez que o Cássio se sujou no jogo, porque ele ficou assistindo a partida. Se tivesse colocado um boneco de Olinda, um boneco de Posto, um Cone, um Biruta lá no gol do Corinthians, a bola não ia nem ter chegado nele. Eu tô com a estatística do jogo aqui. O Santos chutou 6 bolas no gol, 5 na lua, uma no gol, um chute no gol, certo? O Corinthians de 13 acertou 8. Deve ser, ainda, o Santos ainda teve 40% de posse de bola, porque o Corinthians dava a bola pro Santos. Joga aí, joga aí. Mas assim, repito, não vou ser injusto, não vou colocar a culpa na expulsão do Zanocelo, porque o cara tava puto da vida também, com o que estava acontecendo, moleque, subiu na cabeça, foi lá, deu uma porrada, foi expulso. O Marcos Leonardo a mesma coisa. A bola não chegava nele. E quando chegou, não conseguiu decidir. Não dá para botar culpa individualizada. Ah, o Kaique, ah, o Lucas Braga, o Lucas Pires. O Lucas Pires caiu de produção. Por quê? Porque ele joga todas. O Rodrigo Fernandes caiu de produção. Antes do primeiro gol, eu avisei o produtor, falei assim, ó como o cara passou aqui pelo Lucas Pires, pelo Rodrigo Fernandes fácil. Então o Santos tem dificuldade em montagem de elenco. Tem dificuldade em administração de jogadores. Tem jogador que é para compor grupo. Tem jogador que não dá para acreditar que o cara vai dar muito mais do que aquilo, né? E teria que ter alguns jogadores para revezar, não sei, que oferecessem um pouco mais, mas não tem. O Santos teve que pegar o dinheiro da Juventus lá para pagar folha salarial outro dia, né? Um dia isso vai acabar, com certeza. Um dia esses problemas do Santos vão acabar. Não sei quando, mas um dia vão acabar. A Copa do Brasil acabou. Precisa de um milagre para classificar. Meter 5-0 com esse time aí, com esse treinador aí, que deixa o Júlio em campo, eu até acho que ele acertou na escalação. Só que o que adianta você ter 3 volantes se o time está lá panguando em campo, olhando o adversário, costurar a tua defesa, de qualquer forma. Quando eu disse aqui que essa sequência do Santos era a sequência derruba treinador e diretor de futebol, teve gente que ficou bravinha comigo. Teve gente que ficou brava. E eu disse aqui, não sou a favor da queda do Bustos, porque é uma loucura trocar de técnico toda hora. Mas eu entendo como funciona o futebol brasileiro. Aliás, eu não, todo mundo entende. O Santos acabou de tomar uma goleada de 4-0 do Corinthians e vai perder a classificação da Copa do Brasil, muito provavelmente. Vai perder a grana da Copa do Brasil. Só que é o seguinte, vai pegar os caras de novo lá no sábado. Você imagina o psicológico desse time destruído? E quem que vai recuperar o psicológico desse time? O treinador, que é um surtado, que confunde energia, que confunde empolgação para empurrar o time com destempero, com descontrole. Ele tem que dar graças a Deus hoje ainda que o VAR estava em campo, porque senão ia ter tido um pênalti do Kaique no Roger Guedes e podia ter sido 5. É que chamaram no VAR, viram lá e tal, e o pênalti não foi. Não vi a coletiva, acabou o jogo, comecei a gravar. Acabou o jogo, comecei a gravar. Não sei o que ele está reclamando. Mas eu quero saber qual vai ser a desculpa dele. Porque contra o Bragantino, que o Santos quase perde em casa, ele disse que identificou os problemas que levaram ao empate, mas que ele não poderia falar. Como quem diz assim, não fui eu o culpado. O culpado foi alguém que deixou acontecer, porque a gente treina esse tipo de coisa. É o que a gente escuta, né? Então ele nunca tem culpa. O trabalho dele, assim como de outros treinadores recentes na história do Santos, começa de uma forma esperançosa, mas começa a decair.
Aconteceu isso com o Diniz, aconteceu isso com o Holanda. O problema então é o elenco, são os jogadores. Os jogadores aqui não tem condição. O time é muito fraco, o elenco é muito fraco. Não tem condição de rodar. O Santos tem bala para contratar jogador? Agora na janela vai trazer alguém? Lateral direito? Precisa? Que não dá. Se quando não tem o Madison, ele não confia no que o diretor dele trouxe, que é o Auro, ele tem que improvisar um ponta, um atacante de lateral. E na jogada do primeiro gol foi do lado do Lucas Braga, mas não foi só culpa dele, porque o resto da defesa ficou olhando tudo, né? Então o time não tem lateral. O Maicon sai da defesa, aí ele fica em dúvida, Kaique ou Velasquez, Kaique ou Velasquez. Um não responde tecnicamente, o outro é o menino, né? Aí põe o Ângelo na podre. Ah, o Ângelo é fominha. Como é que joga? O Bruno entrou no time. Ah, mas o Bruno tá sem ritmo. Será que ele tem menos ritmo do que o Johan Júlio? Cara, o trabalho dele começou bom. E até outro dia teve boas partidas. Mas é uma instabilidade. Assim, o Santos ele tem, nos bons momentos, é, consegue alguns resultados. Mas assim, o Santos está numa linha de estabilidade abaixo da média. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. O Santos não é um time que tem uma média alta de rendimento. Ele tem uma média média. O Santos, para ganhar, é na conta do chá ou o adversário apresenta. Não dá nem jamais para a gente contar com o jogo do Curitiba, o jogo do América, o jogo do Cuiabá. O Santos precisa, por exemplo, contra o Juventude, a pior defesa do campeonato, ter um expulso para o Santos ganhar. Ah, mas teve os erros de arbitragem, ok. Eu entendo. Mas há quanto tempo que o Santos não emplaca um jogo decente? Há quanto tempo o Santos não emplaca um jogo que preste? Em todas as competições. Vai fazer contra o Táchira na Venezuela semana que vem? Vai botar time reserva contra o Táchira? E correr o risco de cair fora de outra Copa? Porque tem o Flamengo domingo na outra semana. Faz como? Então por que o trabalho do Bustos está em queda? Porque ele é incompetente? Ele é incapaz? Ou porque ele pensa o futebol de um jeito e o elenco não entrega? Ou as duas coisas? Ou nenhuma delas? É difícil procurar solução e respostas ao mesmo tempo para a situação do Santos. O fato concreto é que até o jogo de hoje começar, o Santos estava classificado na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. A nossa sorte é que tem times piores. Será que nós vamos ter que voltar para aquele lema de que a meta são os 46 pontos do Campeonato Brasileiro? Porque assim, sem Copa do Brasil, ele vai ganhar umas semaninhas para descansar, para treinar, para recuperar jogadores. Será que jogando esse futebol pelo Táchira, acho que é uma obrigação passar. Na Copa Sul-Americana, ele pode avançar um ponto de encontrar o Internacional na semifinal. Aí eu te pergunto, passa pelo Internacional? Estou olhando para o futuro. E se chegar na final, contra o São Paulo, pode ser, porque está lá do outro chaveamento, ganha? Ou é melhor nem ir para não passar vergonha em outra final? Porque em clássico, geralmente, o Santos só está dando um vexame. Né? Ele até consegue, eventualmente, jogar, como fez contra o Palmeiras, mas perde. Então o que é que falta? Por uma resposta imediata. Deixa o time mais ofensivo, deixa o time mais defensivo, põe o Ângelo, põe o Bruno, tira os 3 volantes, põe 2 volantes. Quando voltar o Madison, põe o Madison, põe o Auro, põe 3 zagueiros. Cara, não sei.
A única coisa que eu sei é que o que eu vi em Itaquera foi uma vergonha. Uma vergonha porque foi a cereja do bolo de uma série de atuações ruins, abaixo da crítica que o Santos vem tendo nas últimas partidas. Então tem culpa o treinador. A diretoria paga muitas contas do passado tenebroso do clube. Verdade. Mas quem contratou o Maranhão? Quem contratou o Auro? Quem contratou o Augusto? Quem contratou o Lacava? Quem contratou o Johan Júlio? Quem contratou o Angulo? Pelo salário do Angulo não dava para trazer um razoável aí do futebol brasileiro, um meia qualquer, né? E outros. Mas também não são só eles os culpados, porque tem gente que tem mais, né? Tá aí na titularidade da equipe que não fez por onde. Aliás, ninguém se salvou. Desculpa, ninguém se salvou. O João Paulo, porque fez umas 2 defesas e só. E só. É vergonhoso. É vergonhoso, eu não sei quando isso termina. E eu também não tenho certeza, juro para vocês, e não é defender, porque assim, eu dou a minha mão à palmatória tranquilamente. Se o treinador tiver que cair e eu tiver que defender a queda do treinador, eu vou defender. É que eu sinceramente não consigo ter certeza, eu não consigo ter certeza, se o Santos mandar embora o Bustos e trouxer qualquer outro treinador, que o cara vai conseguir fazer alguma coisa muito melhor. Tem gente que fala do Renato Gaúcho. Olha para a cara do Renato Gaúcho e pensa bem se ele viria para o Santos nessa situação. Ele é mula, no bom sentido. Técnico estrangeiro, outro, aí você deixa um argentino barra equatoriano embora e traz um outro argentino. Ou um português. Aí o cara vai querer fulano, beltrano, ciclano, porque esses que estão aí, ele não gosta. Então vai trazer quem? Vai imitar o Atlético Paranaense, que está aos trancos e barrancos, com o Filipão lá, que é um ex-treinador em atividade. Como o Fluminense outro dia colocou o Abel Braga. Dá aquele impacto e tal. Abel, Luxemburgo, Ave Maria, quem diria, né? Resolve? Vai resolver no longo prazo? Cara, o Santos está sem opção. O Santos está numa situação que é difícil. Eu não imaginava, juro para vocês, não imaginava, apesar daqueles que vêm aqui ao canal para dizer, o Santos vai tomar um atropelo. E hoje a impressão que eu tenho é que tem gente que deve estar feliz da vida, porque o Santos tomou um atropelo e o cara falou, eu falei antes, hein, que ia tomar um atropelo. Porra, que legal, né? Tá feliz da vida que o Santos tomou um atropelo. Eu não. No meu pré-jogo sempre eu procuro ter uma visão positiva das coisas, porque eu preciso ser analítico, eu não posso pautar um pré-jogo por pessimismo. Eu tenho que olhar, por exemplo, que o Santos, fora de casa, com o sistema de 3 volantes, fez boas partidas contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, em casa contra o Palmeiras, foi competitivo, fez gol, né? Sim, fez gol no Bragantino, mas se enrolou na defesa. Ou seja, você percebe que tem de onde tirar alguma coisa melhor. Mas é suficiente? O treinador tem leitura de jogo? Porque não adianta você pedir um trabalho de médio e longo prazo se for detectado que o treinador ele não vai entregar. Porque ele precisa o Santos hoje precisa do trabalho de curto prazo. É ruim dizer isso, mas é a verdade. O Santos precisa de um trabalho de curto prazo. Ele precisa, no curto prazo, tentar ver onde chega na Copa Sul-Americana, que eu ainda acredito, tentar ficar numa posição estável no Campeonato Brasileiro, e eu não sei o que vai acontecer depois de sábado e de domingo, porque é Corinthians lá em Itaquera de novo, e o Flamengo em Barueri. Né? Reduzir o máximo possível essas dívidas que o clube tem,
Porque o presidente já falou que o ano que vem o investimento no futebol vai ser maior. Eu estou esperando. Mas eu também não acredito que seja a alternativa ir lá pegar dinheiro em banco para contratar jogador. Como vão ser angariados esses recursos? A gente vai vender algum jogador? A gente vai arrumar um mega patrocinador que banque essas contratações? Eu não sei. Enfim, eu queria estar muito aqui falando sobre um resultado melhor, obviamente, mas eu pensei comigo mesmo que eu não ia chegar aqui nesse pós-jogo e ficar falando alto, gritando, desopilando o fígado, porque assim, é mais tristeza e decepção do que outra coisa. Parece uma maldição, parece um negócio sem fim. Porque também não vale a pena a minha pressão subir, eu ficar com taquicardia por causa do jogo do Santos, ter que tomar remédio, passar nervoso, não dormir direito. Porque amanhã de manhã, na quinta pela manhã, nesta quinta, eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Porque eu tenho, como jornalista, férias só durante um período do dia. No outro eu continuo trabalhando. Como todo bom brasileiro, eu trabalho durante as férias. O jogador de futebol, quando primeiro dia de férias, o cara já está postando foto fora do Brasil. Coisa linda, né? Então, o mínimo que se espera é que esses caras corram. Aliás, eu queria ver os bastidores da Santos TV quando acontece um negócio desse, porque se o João Paulo fala no campo do jeito que ele fala, com a defesa, imagina no pós-jogo. As carcadas que ele deve dar em meia dúzia lá dentro deve ser uma grandeza. Aliás, queria ver qual é a reação, né? Se os caras ficam bravos, se eles aceitam, né? Porque o cara é capitão do time, ele tem direito de falar. Como é que é o Bustos? Porque antes do jogo é aquela papagaiada toda motivacional, né? Aquela coisa coach, né? Que todo mundo faz. É que nem a história da macumba no Campeonato Baiano. Se ganhasse, terminava empatado. Essa gritaria, aquela coisa verborrágica, todo mundo faz antes do jogo, né? Só que só um ganha. Então o que adianta aquele mise-en-scène todo? Eu queria ver o pós-jogo. Esse ia ser engraçado de ver. Na derrota. Para ver como é que os caras se cobram. Mas não vai ter, né? Eu sei que não vai. Óbvio, não vai. Não tem como. Agora, que providência vai ser tomada? Pergunto aos envolvidos. Jogadores, qual providência vocês vão tomar individualmente para melhorarem? Treinador do Santos, que providência você vai tomar para melhorar? Porque faz tempo que esse time não joga nada. Contra o Corinthians foi igual o Curitiba lá. A diferença é que o Curitiba é um time pior. E o João Paulo pegou tudo. Dessa vez não pegou. Né? Senhor Edu Dracena, qual a providência que o senhor vai tomar? Ah, mas não tenho dinheiro para contratar quem eu queria e tal. Uhum. Direção do Santos, que providência vai ser tomada? É trocar o técnico? É esperar tomar outro pau do Corinthians no sábado? Porque se tomar outro, aí desculpa. Aí não tem o que fazer. Se tomar outro atropelo no sábado, é para acontecer sem violência, tá? Porque o mundo já está violento demais, sem ignorância, sem estupidez, mas é para que alguma atitude precisa ser tomada. Tipo, além de contratação, chegar para uns caras e dizer assim, ó, rapaziada, é o seguinte, vamos rescindir o contrato, por gentileza, antes que fique feio o negócio aqui. E o treinador é a mesma coisa. Não dá para botar só na conta da arbitragem, não dá para reclamar da vida, não dá para reclamar da adaptação, não dá para reclamar que eu sei qual foi o problema do time, mas eu não posso falar. Como quem diz, eu não tenho culpa.
Então, eu lamento profundamente. E a coincidência dos fatos, o Santos ter que jogar em Itaquera de novo, porque se o Santos tomar outro atropelo no sábado, isso vai entrar para a história. Vai entrar para a história. Vai ser uma mancha tenebrosa na vida do clube. Quem vai cuidar do psicológico dos jogadores do Santos para sábado? O Bustos. E depois vai para Venezuela. O Batistão não vai jogar lá, mas vai meter o time reserva lá. Quem que pode jogar na Venezuela? Ou vai guardar os caras para não tomar outro atropelo do Flamengo em Barueri? E aí piorar mais ainda a situação toda. Que depois vai pegar o Atlético Goianiense na Vila, que vai meter uma retranca. E aí se emendar 3, 4, 5 jogos sem ganhar e sendo eliminado, aí vai ao encontro do que eu disse, sequência derruba treinador. E que alguns não entenderam, dizendo que eu estava torcendo para que o Bustos caísse. Eu espero que o Bustos encontre uma alternativa já para sábado iniciar uma recuperação. Quem sabe com um jogo digno, uma soma de pontos, seria ótimo. Já não estou nem falando de vitória, estou falando de empatar. Ir bem na Venezuela. Tentar ganhar do Flamengo. E, obrigatoriamente, ele vai ter que colocar lá no dia 13 o time titular para tentar ganhar do Corinthians, nem que seja de 1-0, para ficar menos feio. Porque eu repito, classificar, meter 5-0 nos caras que nem fizeram tanta força assim para ganhar o jogo, só com a máquina do tempo, trazendo o Neymar de 2011, o Pelé de 62 e o Giovani de 95. Aliás, pode trazer o Chulapa de 84 também, porque para os caras sentirem o que era um cidadão que brigava dentro do campo. Aí, se a gente for falar para trazer o Zito de volta, para trazer um monte de gente. Vamos aguardar o que vai acontecer. Tchau, pessoal.